Senhor Jesus Cristo, paz seja contigo, aqui no templo e em todos os lugares onde vocês estão nos assistindo neste momento. Hoje nós vamos compartilhar o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Se você não trouxe a sua Bíblia, senta do lado de um crente. E vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 ao 5, que diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convocação, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Graças a Deus. Essa carta, a epístola aos Tessalonicenses, já me faz lembrar de dois assuntos que eu quero mencionar aqui como introdução, numa frase de introdução, que é o seguinte: a preocupação e a ansiedade nos tornam pessimistas. Alguém conhece uma pessoa ansiosa e preocupada que seja otimista? Não existe. A pessoa ansiosa e a pessoa preocupada só pensa coisa ruim. É impossível ser ansioso e preocupado e pensar ao mesmo tempo em coisas boas. Essa carta, ela é endereçada a uma cidade, uma igreja que estava numa cidade mercantil. Os antigos diziam que Tessalônica era uma cidade populosa, despreocupada e aberta a todas as novidades, sejam essas novidades boas ou ruins. A igreja de Tessalônica estava sempre receptiva a qualquer novidade que aparecesse naquela cidade. O apóstolo Paulo, Silas, Timóteo, eles venceram uma jornada para chegar nesta cidade, uma jornada de cerca de 150 quilômetros. Hoje, 150 quilômetros já é complicado da gente vencer esse percurso de carro, né? A gente já pensa duas vezes, principalmente agora, depois que o tio Dória nos presenteou com tantos pedágios. Aí a gente pensa duas vezes e não só uma. Agora imagine naquela época que não tinha carros, não tinha avião, não tinha helicóptero, não tinha bicicleta, não tinha nada que pudesse diminuir a duração desse percurso, 150 quilômetros até chegar em Tessalônica, uma cidade grande. Naquela época devia ter cerca de 40 mil habitantes, 42 mil habitantes, e os apóstolos chegam lá cheios de vontade de estabelecer um trabalho cristão ali. Era uma igreja muito influenciada pela diversidade religiosa. Por ser uma cidade portuária, ter um porto muito expressivo, e por passar por esta cidade, a principal a estrada que ligava ao governo romano, era uma cidade tremendamente frequentada por todo tipo de gente, oriunda de todo lugar, de todo tipo de religião. Então tinha religiosos da Grécia, religiosos de Roma, religiosos de outros lugares, religiosos supersticiosos, religiosos devotos, todo tipo de religião
Mas a rua também era habitada normalmente e o tempo todo por prostitutas, vagabundos, charlatões e por aí afora. Era uma cidade que pulsava, e pulsava muitas coisas boas, como pulsava muitas coisas ruins. Quando os apóstolos chegam nesta cidade para pregar o evangelho, que era novidade, e eles chegam nesta cidade cerca de 20 anos depois do assassinato de Jesus, só depois desse tempo que eles chegam a Tessalônica, eles recebem, obviamente, uma resistência extraordinária. Paulo, que gostava de plantar igrejas e ficar um determinado tempo naquela igreja, tem que ficar ali menos de um mês. E tem que fugir de lá muito rapidamente, porque queriam matá-lo e matar também Silas e Timóteo. Por isso ele sai de lá entristecido com as circunstâncias que ele encontrou. Mesmo assim, ele deixou plantada ali uma igreja, fundou uma comunidade, que é a comunidade de Tessalônica, e depois, sendo obrigado a fugir, ele saiu de lá. Passaram-se alguns meses e ele chega à cidade com 2 portos. Em Tessalônica tinha um porto só e era uma cidade rica, pujante. Tessalônica, aliás, foi a primeira cidade liberada pelo Império Romano a ter vida própria. Ela tinha um parlamento próprio, ela tinha fórum, ela tomava as suas próprias decisões, tamanha a sua importância econômica, a sua influência. E aí Paulo sai então corrido com seus amigos de Tessalônica e viaja para outro lugar, e chega nesse outro lugar muito aborrecido, muito aborrecido. Quando ele chega em Corinto, uma cidade com 2 portos, portanto com o dobro das confusões, uma cidade que recebia então o dobro de estrangeiros, o dobro de religiões diferenciadas, o dobro de influência de tudo quanto é coisa. E Paulo, eu estou tentando construir aqui para vocês o padrão mental e emocional do Paulo quando ele chega corrido nessa cidade de Corinto. Quando ele chega lá, ele está tremendamente desiludido com a sua própria capacidade, com a sua própria produção para o Senhor Jesus Cristo. A mentalidade dele era assim: poxa vida, eu não faço o bem que eu quero fazer, o mal que eu não quero, esse eu faço. Que miserável homem eu sou. Era esse o padrão mental que estava povoando a vida do nosso querido Paulo. As coisas melhoraram para o nosso querido? Não. A desilusão desse nosso irmão foi aumentando. Em Atenas, ele passa por uma humilhação tremenda e inesperada. As pessoas cultas de Atenas resolvem então recebê-lo para ouvir os seus pontos de vista, o anúncio do Evangelho. E ele a princípio fica empolgado, porque ele diz assim: poxa vida, pessoas influentes de Atenas estão reunidas, permitindo que eu vá lhes falar. Quando ele chega para falar para essas pessoas, outra decepção. A intenção era só debochar, desacreditar e fazê-lo passar por humilhação. Ele sai dessa reunião muito desconfortável. Em Corinto, ele pensa que vai encontrar uma situação melhor e ele percebe que a perseguição dos judeus é complicada e dado assim uma gravidade maior, porque ele se depara com um povo resistente a um novo ensinamento. Ele se depara com um povo que não queria deliberadamente ouvir falar do Evangelho, por conta de uma formação moral absolutamente corrompida. Se tem alguma coisa que não existia em Corinto, era uma formação moral adequada. Era uma cidade rica, uma cidade onde circulava muitos bens materiais, muito dinheiro, muito conhecimento, mas moral não. Tanto que em alguns lugares, em alguns pontos da cidade, era muito corriqueiro o incesto, a relação sexual entre pais e filhos. Paulo fica tão desanimado que acontece com esse servo de Deus uma coisa que acontece com muitos de nós. Ele começa a esfriar na sua produção. E Paulo começa então
a pregar o evangelho somente na sinagoga e somente no sábado. Ele quase vai tirar a carteirinha lá do crente plantonista, aquele crente que vai na igreja, no caso dele na época eram os sábados, né? Um sábado sim, 8 não. Ele quase chega nessa turma. Ele começa a pregar o evangelho somente na sinagoga, somente aos sábados, e durante a semana ele volta a exercer a função dele, que era fabricante de tendas, e começa a cuidar da sua própria vida, começa a cuidar da sua situação financeira, e a religião, a fé, ele começa a tratar de forma burocrática. Acontece que Paulo tinha mandado Timóteo para Tessalônica. Paulo reconhece que não teve tempo de ensinar os conceitos básicos para os irmãos de Tessalônica. E ele diz para o Timóteo, dá uma olhadinha lá. E alguns meses depois, cerca de 3 meses depois, o Timóteo retorna e se encontra com Paulo e traz notícias de Tessalônica para o Paulo. Ele diz o seguinte para o Paulo, como se ele, resumindo todos os contatos que Timóteo tem a esse respeito, ele chega lá dizendo para o Paulo o seguinte: Paulo, você não vai acreditar, estou vindo lá de Tessalônica. A igreja, Paulo, que nós deixamos lá, está indo muito bem, está se desenvolvendo muito bem. Os irmãos lá estão muito avivados, cheios de fé, eles estão se desenvolvendo. É uma comunidade formada por pessoas muito generosas, são pessoas fiéis ao evangelho, Paulo. Elas não se afastam da fé nem nos momentos de perseguição que acontece lá também, Paulo. O pessoal está firme. E você sabe, Paulo, tem mais uma coisa: as pessoas lá falam muito de você. Eles mandaram muitas lembranças para você e eles dizem que estão esperando você voltar. Eles gostam muito de você, está esperando você voltar para visitá-los, para passar por lá e ficar um tempo com eles. Paulo parece que não acredita nas notícias que ele está recebendo de Timóteo. O que Paulo faz imediatamente? Retoma o seu ministério, deixa dessa coisinha miúda de só ir para a igreja um dia por semana, na sinagoga, retoma o seu ministério, abandona a fabricação de tendas e volta a exercer um ministério de tempo integral. Obviamente, o salário, o sustento dele despenca, e Paulo passa a depender de doações para manter-se no ministério. A segunda providência que Paulo tomou foi esta: escrever esta carta aqui que a gente leu juntinho agora há pouco, a primeira carta aos Tessalonicenses. E aí ele manda esta carta para os Tessalonicenses, elogiando aqueles irmãos. Então vocês conseguem perceber o salto do coração do nosso irmão Paulo? Essa carta é a primeira carta escrita em todo o Novo Testamento. De todas as cartas, foi a primeira escrita endereçada àqueles irmãos. Então vamos perceber esses 2 momentos de como Paulo vivencia e olha a sua experiência de fé. Num primeiro momento, Paulo entendeu que ele tinha feito algo insuficiente. Você já passou por isso? Eu passo por isso quase todo domingo. Eu começo a minha semana, e minha esposa sabe disso, dizendo assim: como eu fui improdutivo durante essa semana, como eu fiz pouco para o Senhor Jesus durante esta semana, como eu fui ineficiente na vida dos meus irmãos no decorrer desta semana. Porque nós sempre olhamos para o exercício da nossa fé na perspectiva humana, como se fosse nós que fôssemos fazer alguma coisa. Nós tomamos a obra de Deus como nossa, e nós queremos que os resultados apareçam de acordo com a nossa vontade.
de acordo com aquilo que nós planejamos. Nós queremos controlar a vontade de Deus, nós queremos controlar a execução da vontade de Deus, e nós queremos controlar o resultado daquele planejamento, daquela execução. Quantas vezes você já não ficou desanimado? Ah, mas eu oro ao Senhor e nada acontece, e começa a diminuir a frequência de oração. Eu estou indo à igreja e as coisas não mudam, e começa a diminuir a frequência da sua comunhão com os irmãos. Ah, eu estava fazendo uma determinada atividade na igreja, mas não tive o apoio das pessoas, e começa a diminuir a frequência daquela atividade. Tenho orado pelos meus filhos e parece que eles estão cada vez mais distantes da palavra, e aí deixa de orar pelos filhos ou diminui a frequência de oração pelos filhos. Tenho orado pela minha esposa, pelo meu esposo, mas as coisas estão cada vez mais complicadas. Aí nem no curso Aliança vai mais, interrompe o curso Aliança e para. Não, eu não vou mais, não adianta, né? Porque nós olhamos para o resultado das coisas na perspectiva humana, que foi o que aconteceu com Paulo. Tudo contribuía para que ele entendesse que realmente o que ele fez em Tessalônica não foi adequado e nem foi suficiente, menos ainda do que suficiente. Tempo rápido, ficou menos de um mês lá, teve que sair correndo. Não teve contato para dizer tudo o que ele gostaria de dizer para os irmãos. 2 mais 2, na lógica humana, dá 4. Eu não investi tudo que eu sabia, eu sou muito importante, eu sou necessário, a obra de Deus sem mim vai parar, eu deveria ter ficado mais em Tessalônica, eu deveria ter feito mais, porque eu sou importante. Se Deus não operar através da minha vida ali, não vai operar mais através da vida de ninguém. Você já pensou isso, porque eu já pensei isso. Ou não? Sim? Não? Sim ou não? Sim, né? Você já pensou isso. Você já pensou, se não for por mim, estas coisas não vão acontecer. Deus precisa usar a minha vida. E aí você desanima. Quando Timóteo retorna e diz para Paulo o que está acontecendo, Paulo começa agora a olhar numa outra perspectiva. Paulo começa a olhar agora na perspectiva da ação de Deus em todas estas circunstâncias. Não é pelo Paulo, é pelo poder do Espírito Santo que as coisas acontecem. Quando Paulo olha para as coisas e vê as coisas diminuídas, bagunçadas, sem perspectiva de futuro, na verdade Paulo está olhando para a sua própria fraqueza. Ele está olhando para o seu medo, para a sua limitação, para a sua falta de tempo, para a sua falta de dedicação. O que Paulo vê, na verdade, é o seu fracasso pessoal. Mas quando Timóteo volta, Paulo começa a olhar a partir da perspectiva de Deus. E é nesta perspectiva que você tem que olhar o teu ministério, a importância da tua vida no reino de Deus. Você é um instrumento que vai ser usado por Deus. Então se limite a ser um bom instrumento, não um operador da vontade de Deus. Porque se o Espírito Santo usar a tua vida e você passar por uma pessoa triste e simplesmente dizer para aquela pessoa, bom dia, este bom dia vai ser transformador na vida daquela pessoa. Mas se você olhar a tua obra, a tua vida a partir da tua própria limitação, só pode abater sobre a tua vida mesmo o desânimo, o pessimismo, a ansiedade e a frustração, porque é assim que o ser humano é. Então percebe por que você não produz mais na tua vida? Porque você olha as coisas de Deus com o teu olhinho. Não é isso, não é este o desafio. O desafio é você se convencer de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas boas. Mas Deus também está no controle de todas as coisas ruins. Deus está no controle de todos os momentos da tua vida.
E Deus está no controle de todos os momentos das pessoas que Ele colocar no teu caminho. Então não há nenhum sentido você querer ser o dono, o dominador, o controlador da sua vontade, da sua vida, das perspectivas e dos resultados daquilo que você produz. Nós não estamos falando de assar um peixe ao forno, nós estamos falando de alcançar vidas, e é por isso que nós estamos aqui, para sermos utilizados por Deus como ferramentas para alcançar e transformar vidas, cuidar de vidas. Ah, pastor, mas eu não estou preparado. A palavra de Deus diz que todos nós estamos sim preparados para cuidar de vidas, cuidar de pessoas, as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Que pessoas são essas? As que estão no nosso relacionamento. Quem é a tua primeira igreja? A tua família. Qual é o testemunho que você prega para esta família? É um testemunho de confiança absoluta e incondicional em Deus? Ou testemunho de quem quer controlar a própria vida e a vida dos demais que estão ao teu lado? Quando você quer controlar, você descobre rapidamente que você não está no controle de absolutamente nada. E aí vem a frustração, aí vem a ansiedade, aí vem a preocupação, porque você percebe que não está no controle. Ninguém fica ansioso por estar no controle. Você fica ansioso por coisas que você não está conseguindo controlar. Então, olha a tua vida nesta perspectiva e veja se os momentos de desânimo da tua vida não é porque você está olhando para o teu próprio coração. Eu tenho certeza que você vai concordar com isso. Se você olhar para a limitação do teu coração, você vai entender que tudo à tua volta também é limitado. Se você olhar para a dureza do teu coração, você vai entender que todas as pessoas à tua volta têm o coração endurecido e não podem ser transformadas. Mas quando você olha através do poder transformador do Senhor Jesus Cristo, as coisas poderosamente acontecem, porque é assim que Jesus gosta de agir, de forma poderosa, transformadora e libertadora. Ele disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se você tem problemas com drogas e não consegue se libertar, você não vai realmente conseguir, a não ser que o Senhor Jesus te livre definitivamente. Você tem problema com álcool, você tem problema com a sua sexualidade, você tem problema de relacionamento, você tem um ídolo no seu coração e você não consegue se libertar desse ídolo do seu coração. E note que esses sentimentos fortes que nós temos no nosso coração são ídolos também. Você não consegue se libertar desses ídolos? Não, vocês não vão conseguir realmente, porque Jesus também disse: sem mim nada podeis fazer. Então não somos nós que fazemos, não somos nós que nos libertamos, é o Senhor Jesus que faz na nossa vida, é o Senhor Jesus que verdadeiramente e definitivamente nos liberta de todas as coisas ruins. Então, na igreja de Tessalônica, o que Paulo percebe logo escrevendo no começo desta carta? Ele fala do empenho na fé daquelas pessoas, como aquelas pessoas eram empenhadas na sua fé. Não era uma fé burocrática, não era a fé que se verbaliza, não, é a fé de verdade que domina e dirige o coração das pessoas. É a fé que não questiona, é a fé que não duvida, é a fé que se atira e depois vê o que dá, na confiança de que aquilo que der estará sob o controle de Deus. E aí ele percebe também que esta fé na vida dos tessalonicenses faz surgir um amor operante, um amor prático e não um amor abstrato. É amor que se transforma e se explode em oração, além de oração, em ações na horizontalidade da vida. As pessoas se dedicando aos outros irmãos. Por isso que eu tenho dito que o nosso culto verdadeiro, servir a Deus de verdade, é de segunda a sábado. Culto é domingo, domingo é dia de cultuar.
Você não serve a Deus aqui. Aqui você cultua. Você serve a Deus quando termina este culto, aí você começa a servir a Deus. Eu toco uma guitarra aqui, faço uns solos de guitarra maravilhoso, né, Faber? Não, isso não é servir a Deus, isso é tocar guitarra maravilhosamente bem na igreja, é isso. Aí o saxofone mágico do Talmai, eu toco um saxofone, sirvo a Deus tocando saxofone na igreja. Não, você toca saxofone na igreja. Servir a Deus é aquilo que você faz com relação às pessoas, a partir de quando você sai do culto até o culto seguinte, quando você volta. E aí você diz a Deus: está aqui, Senhor, esta aqui foi a minha produção da semana. E não traga esta produção na mentalidade de que foi pouco ou foi insuficiente. Basta que tenha havido, e o Senhor fará as transformações que Ele quer fazer. Aquilo que você achou que é mínimo, Ele vai transformar de uma forma extraordinária. Então, esse amor operoso que acontece em relação ao outro, e por fim, uma esperança inabalável. Como que é a tua esperança nas promessas de Deus? Domingo passado eu disse que tem esperança que é assim, né? Quando as coisas vão bem, a gente diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí veio a primeira brisa, não precisa nem ser uma ventania, a primeira brisa, a pessoa já começa a gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Como que é a esperança produzida no teu coração? Essa comunidade de Tessalônica, vocês me ouviram dizer que Tessalônica era uma cidade rica. A comunidade de fé de Tessalônica era pobre de doer. Era composta pela comunidade, as pessoas mais pobres de Tessalônica. E mesmo assim eram cheias de esperança. Mesmo assim conseguiram fazer uma coleta com o dinheiro que eles não tinham para mandar para ajudar o apóstolo Paulo. Qual que é a esperança da tua vida, meu irmão? Qual que é a esperança da tua vida, minha irmã? Onde é que você tem colocado a esperança, a tua esperança? O Salmo diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Onde é que você está pondo a sua esperança? Na tua profissão? No teu trabalho? Eu estou me esforçando agora para ter um salário maravilhoso, estou trabalhando inclusive no domingo, e acha que é bênção trabalhar no domingo. Acredite, tem gente que acha que é bênção trabalhar no domingo. Tem, e essa pessoa já está orando para o pastor parar de falar. Muda de assunto, pastor, vai falar que isso aí não. Trabalho no domingo é bênção, não trabalhar no domingo é colocar dinheiro num saco furado, não é dinheiro abençoado. Porque domingo é o dia de descansar e louvar o Senhor, não servir o Senhor. Servir o Senhor se começa a servir depois que acaba o culto, né? Então, nós temos que pensar nisso. Onde é que você está colocando a tua esperança? Foi isso que recebeu o destaque, que fez o Timóteo voltar cheio de alegria para o Paulo. Esse pessoal de Tessalônica é um pessoal de fé, é um pessoal que tem um amor prático, e é um pessoal cheio de esperança. Você quer provar uma verdadeira alegria na tua vida, no teu coração? Entrega o controle para Deus. Deixa Deus controlar a tua vida. Deixa Deus controlar a tua profissão. Deixa Deus controlar a tua família. Confia em Deus. Mas já parta do princípio de que Deus é exclusivista. Deus é ciumento. Deus não reparte. Quem acha que está com o pé em duas canoas, está com o pé só na outra canoa. Na canoa de Deus não dá para ficar com o pé só não. Faça prova de mim e vede. É isso que diz a palavra de Deus. Então entrega o controle. Não sofra achando que você está controlando uma coisa da qual você não tem controle absolutamente nenhum. Porque o pecado é mentiroso e o pecado não entrega o que promete. A preocupação, a ansiedade nos tornam pessimistas. Mas a pessoa que olha a sua vida a partir da perspectiva de Deus consegue enxergar e vivenciar as maiores maravilhas e os maiores milagres que
que o Senhor Jesus Cristo pode realizar. E o desafio é para que você aumente o número das pessoas que se espantam com os milagres e a providência de Deus. E eu sei que é isso que você quer. E é por isso que nós vamos orar nesse instante pela tua vida, para que você entregue, você rompa esse paradigma, você atravesse esse rio e chegue do lado de lá, no grupo das pessoas que se entregam confiantemente ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.